Olá, queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma reflexão aqui no nosso canal. Eu quero hoje falar sobre a igreja. O que é a igreja? Eu acredito que nós nunca estivemos num tempo em que se tornasse tão necessário, e por que não dizer até urgente, que se resgatasse o conceito de igreja. O que é ser igreja? O que significa ser igreja? Especialmente nós que vivemos neste contexto de pós-modernidade. Não é nenhuma extrapolação da minha parte, eu não estarei sendo redundante em afirmar aqui neste vídeo que não há nenhuma organização entre os homens que seja mais bela, que seja mais extraordinária. Não há nenhuma organização, nenhuma instituição que seja mais nobre, que seja mais bonita do que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É evidente, eu não estou falando aqui de um número de CNPJ, eu não estou falando aqui de um estatuto registrado em um cartório, não estou falando de prédios, de catedrais, de bancos, de programação semanal, de agenda. Eu estou falando aqui do corpo místico de Cristo. Estou falando aqui da igreja, que é chamada na Bíblia de noiva do Cordeiro. A igreja de Jesus Cristo, que foi plantada como carvalho de justiça para a manifestação da glória de Deus. A igreja que lá no Sermão do Monte, Jesus fez uma declaração belíssima a respeito da igreja, dizendo assim, ele se refere aos discípulos e por extensivo à sua igreja, dizendo, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A igreja, aquela a quem Jesus se referiu a ela com as seguintes palavras, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é desta igreja que eu quero falar, é desta igreja que eu quero refletir com vocês aqui nestes minutos, aqui neste vídeo. E eu quero ler um texto na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, porque o apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo de número 9 de sua epístola, de sua primeira carta, ele faz uma declaração maravilhosa a respeito da igreja. Na verdade, ele traz para nós uma definição da igreja de Jesus Cristo e ele, paralelo a este conceito, a esta definição da igreja de Cristo, ele também já trata da missão da igreja. Então, eu gosto muito desse texto, pessoalmente, porque esse texto traz paralelo, tanto o conceito do que é igreja, como a missão desta igreja. Ouçam o que diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ouçam ainda o versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então o apóstolo Pedro, ao escrever esta sua primeira epístola, e diga-se de passagem, esta primeira epístola do apóstolo Pedro, que foi escrita para os cristãos, os santos da diáspora, que eram os cristãos, os santos, espalhados por causa da perseguição. Então, por onde esses cristãos estiverem, por onde eles estiverem passando, andando, por onde encontrar-se estes santos, esta epístola é para vocês, para todos os santos. Isso está no capítulo 1 da primeira epístola e o versículo de número 1, quando Pedro começa o prefácio e a saudação de sua carta, dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão
no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro escreve esta epístola e no versículo 9, conforme eu li para vocês, do capítulo 2, ele traz esse conceito de igreja. Ele resgata este conceito do que é a igreja. O que é a igreja? Pedro responde, a igreja é um sacerdócio real, no versículo de número 9. O que é a igreja? A igreja é um sacerdócio real. Que vem a ser isso? Gente que tem livre acesso a Deus. A igreja é um sacerdócio real. A igreja é composta por homens e mulheres que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que foi constituída diante de Deus um sacerdócio real pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e como sacerdócio real, a igreja tem livre acesso à presença de Deus, porque quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, consumatum est em latim, ou tetelestai, está feito, está pronto, está consumado, está realizado. O véu do templo, o véu do santuário, rasgou-se de alto para baixo e ficou livre o acesso à presença do Deus Pai. E o autor da carta aos Hebreus nos escreve dizendo que Cristo Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a partir do brado de Jesus no Calvário e do véu do santuário, que rasgou de alto a baixo, demonstrando que caiu toda a parede de separação, agora, com o brado de Jesus, um novo e vivo caminho foi inaugurado pelo sangue de Jesus vertido no Calvário. E a igreja é composta por homens e mulheres, que Pedro chama aqui de sacerdócio real. Gente que tem livre acesso à presença do Deus Pai. O que é a igreja? Uma nação santa, povo separado para reproduzir o caráter de Deus através de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Veja, o mundo está perdido, o mundo vai de mal a pior, as pessoas encontram-se sem referenciais, o mundo está cada vez mais complicado, as pessoas estão em crise e as crises estão assolando o mundo inteiro, o planeta Terra está abalado com diversas e tremendas crises. Crise no governo, crise nas instituições, crises políticas, crise na nação, crise inclusive até de avivamento num país como o nosso, o Brasil, que tem o testemunho de um movimento evangélico que não favorece, que não ajuda. E aí a Igreja de Jesus Cristo precisa se manifestar como esta nação santa, chamada, separada para reproduzir o caráter de Deus, num contexto de crises, num contexto de descrédito, num contexto de descrença. A Igreja de Jesus tem esta missão, tem esta tarefa de, como igreja, nação santa, se apresentar diante do mundo como este povo que foi separado por Deus com este objetivo de reproduzir o caráter de Deus através de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. O que é a igreja? Pedro continua respondendo. Veja o que diz o versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, gente que pertence ao reino de Deus, gente que pertence a Deus, gente que vive neste mundo para a glória de Deus, para sinalizar o reino de Deus, para, como disse Jesus lá no Sermão do Monte, e que eu mencionei aqui no início do vídeo, quando Jesus disse:
vocês são o sal da terra. A igreja é o sal, é para dar o sabor, é para temperar, é para dizer a tudo isto que está podre ao nosso redor, a este mundo que está mergulhado na podridão do pecado, da corrupção, da indiferença, da falta de solidariedade, da falta de empatia, do preconceito, do racismo. A igreja como sal da terra, a igreja como carvalho de justiça, a igreja como uma sinalizadora do reino de Deus, a igreja como uma expressão do reino de Deus entre os homens e entre o mundo. A igreja consegue, como sal, restaurar, a igreja consegue influenciar, a igreja consegue sinalizar o reino de Deus, acender luzes deste reino e dizer aos homens que há esperança, há salvação e há luz, porque a igreja está aqui para iluminar e por isso Jesus disse que também nós somos a luz do mundo. Eu mencionei aqui o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus para dizer a vocês que esta tríplice natureza do nascido de novo precisa necessariamente gerar um propósito para a vida, qual seja vivermos para a proclamação, para o anúncio das virtudes do Deus Salvador. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso eu falei também aqui no início do vídeo que eu gosto desse texto, porque ele traz paralelamente o conceito de igreja, ele resgata o conceito de igreja. O que é igreja? Igreja é isso, Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí ele resgata a missão da igreja. E a missão da igreja, ele coloca: vocês foram chamados para este propósito e vocês devem exercer o ministério da proclamação, do anúncio das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então pense comigo, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade? A igreja é chamada de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para bater no peito e se vangloriar e se achar superior e melhor? Não. Claro que não. A igreja é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com uma missão. E qual é a missão? Anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é o grande apelo do apóstolo São Pedro aqui? O grande apelo do apóstolo Pedro aqui aos crentes é exatamente este: que eles exerçam o ministério da proclamação, pois isto eles receberam por misericórdia, graça para a salvação. Versículo 10, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, eu quero dizer a vocês aqui que esta talvez seja uma das piores crises que a igreja contemporânea, que a igreja atual tem enfrentado. Porque nós estamos abrindo mão e negociando o ministério vocacional da proclamação. Nós estamos negligenciando porque muitas vezes temos nos tornado omissos e indiferentes a este grande projeto de Deus, que é de uma igreja que anuncia, que proclama as virtudes do Deus Salvador, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos negociando esta vocação, este ministério vocacional da proclamação. Estamos nos rebelando
contra uma ordem, contra o imperativo de Jesus que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós temos o grande texto áureo da evangelização, quando Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E temos muitas vezes terceirizado este imperativo, temos terceirizado esta ordem, este ministério vocacional da proclamação, porque muitas vezes nós nos escoramos nas contribuições que doamos para a igreja ou para o projeto missionário. Ah, não, já fiz a minha parte, eu já dei a minha oferta, eu já paguei a mensalidade lá do carnê da igreja, lá do departamento missionário, já fiz a minha parte. Outros dizem: não, eu já fiz a minha parte, eu não posso ir a lugar algum, então eu já orei hoje pelos missionários, na hora do almoço eu fiz lá a minha oração e apresentei os missionários. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, nada substitui o ID, nem oferta, nem oração, por mais generosa que seja a tua oferta, e por mais cheia de fé que seja a tua oração, mas não substitui o ID. Nada substitui o ID. O imperativo está diante de nós. A ordem está diante da igreja. E nós recebemos por graça, por misericórdia, e devemos exercer o ministério da proclamação, do anúncio do Deus Salvador que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a missão da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós entendamos mais do que nunca que a nossa tarefa, que a nossa missão, que o grande projeto de Deus para nós é que nós colocamos a cara para fora, é que nós proclamamos e anunciamos Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós anunciamos a todos os homens e mulheres, a todas as pessoas, a ricos e pobres, a pretos e brancos, a sábios e ignorantes, que Jesus Cristo é o Senhor e que o seu amor é tão extraordinário, o seu amor é tão fora da nossa capacidade de compreensão e de explicação, que ele se entregou numa rude cruz. Ele derramou até a última gota do seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você está ouvindo esta mensagem, e se você está vendo este vídeo, e por um motivo ou outro, você passou por aqui, talvez não professa a fé em Jesus ainda, ou talvez esteja afastado do Evangelho de Jesus Cristo, e você passou por aqui e está vendo aqui esta mensagem, ouvindo esta mensagem, eu quero lhe dizer: entregue a sua vida a Cristo, se dobre aos pés da cruz, se renda diante de Cristo Jesus, confesse os teus pecados diante dele, não é diante do pastor, não é diante da igreja, é diante de Jesus. Diga: Deus, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração, eu me rendo diante de ti, eu coloco diante de ti todas as minhas frustrações, todas as minhas inquietações, todos os meus erros, todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, e peço a tua misericórdia sobre mim. Você pode ter certeza que há perdão, há solução, há consolo, há acolhimento, há abrigo nos braços eternos de Jesus, que a todos ama, a todos quer bem. E ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Receba Jesus na tua vida e no teu coração, porque Jesus é a solução, é a salvação, é a resposta para todas as tuas perguntas, para todos os teus dilemas, para todos os teus questionamentos. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. E se você gostou deste vídeo e desta mensagem, se ela falou ao teu coração, compartilhe com outras pessoas. Se porventura ainda não é inscrito no canal e deseja participar conosco aqui do nosso canal, somando forças conosco, então se inscreva aí no canal e nos ajude na ampliação, na divulgação, para que outras pessoas sejam alcançadas
por esta mensagem, a mensagem não minha, mas a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, que tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Deus te abençoe.